Salmos 126, livro dos Salmos 126. Salmo de número 126, muito fácil, simples de achar. Depois você já fica ligado no Salmo 137. Os que acharam, digam amém. Amém. Diz assim o texto, 126, a partir do verso 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Salmo 137. Salmo 137 diz: às margens do rio da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, e nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram a cativos nos pediam canções, os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Toma o seu assento, mas senta dando glória. Irmão, deixa eu te envolver nessa história, para que você possa entender mais ou menos estes textos. Nós conhecemos bem o livro dos Salmos, e eu vou pedir por gentileza que você observe na epígrafe do capítulo 26, e você vai observar que está escrito salmos de romagens ou salmos de degraus. Os salmos são cânticos, os salmos são louvores entoados na vida ou na alma do homem. É bem verdade que os livros históricos, eu já disse isso, ele vai narrar a trajetória do homem. Os livros históricos, ele narra a história, o êxodo, o capricho, o erro do homem. Já os livros proféticos, ele vai narrar Deus direcionando o povo, Deus falando com o povo, Deus dando vitória ao povo. Salmos não. Salmos é diferente. Salmo é a alma do homem. Salmo é a alegria, a angústia, uma canção entoada, um grito de misericórdia, de socorro ou de adeus. Por isso, Salmos, ele vai te alegrar. Por isso, Salmos vai nos fazer entender
que nenhum desses personagens ou cancionista bíblico vão se tornar maior ou menor que eu e você. Por quê? Ele narra a trajetória, a fraqueza, o apogeu e o limite do homem. Este Salmo de número 126 e o Salmo de número 137, você, como um bom leitor da inerrante palavra de Deus, percebeu que há duas vertentes. A primeira vertente narra uma libertação de um cativeiro. A segunda que nós lemos narra um povo cativeirado, um povo preso sobre as garras do seu opressor. A segunda vertente que nós lemos do Salmo 137 está entoando uma canção de alguém que está espremendo, de alguém que está oprimindo quem está sendo aprisionado, e pedindo da boca deste prisioneiro uma canção. E ele não pode entoar uma canção porque ele está cativeirado, ele está preso em terra estranha. O Salmo 126, ele já narra um cântico de alguém que saiu deste mesmo cativeiro, de alguém que estava aprisionado neste cativeiro e agora recebeu um alvará de soltura. O Salmo 126, ele narra uma história de um povo judeu que fora levado a cativo pelas garras de Nabucodonosor. E durante 70 anos de cativeiro, a nação de Israel foi espremida, a nação de Israel foi aprisionado sobre o poder de Nabucodonosor, sem poder cantar, sem poder adorar a Deus. E o Salmo 137 vai narrar a crise que a nação de Israel vivenciar esses 70 anos. O salmista, ele vai cantar com a alma no Salmo 137. Ele diz que a harpa ao qual eles adoravam a Deus, presbítero Sebastião, já não adoravam mais. A nação de Israel se encontrara em crise, e este era o pior declínio espiritual da história de Israel. Um povo que Deus levantou para adorar a Deus, um povo que adorava a Deus, como se diz por aí, até debaixo d'água, agora estão aprisionados. E este era o defeito da nação de Israel. Eles assentavam e lembravam os de Sião. Eles faziam uma inferência do passado, tentavam trazer à memória aquilo que lhe trazia esperança. Mas a opressão do cativeiro era tão grande, tão enorme, que o povo estava oprimido, que o povo não conseguia cantar por conta do cativeiro. Até que um dia, Isaías 45, a história vai nos contar que Deus então levanta um rei Ciro. Este rei, Deus vai falar que ungiu um rei chamado Ciro, e Deus vai se referir: ungir Ciro, meu servo. Esta unção que Deus está falando aqui sobre a vida de Ciro não é uma unção que recaiu sobre a tua vida, não é uma unção que está sobre a vida de Cristo, até porque Ciro não era crente, até porque Ciro nem ouvira falar do Senhor, até porque Ciro não ouvira falar dos profetas. Mas esta unção que recaiu sobre a vida desse rei persa foi uma unção para
trabalhar a favor do Senhor. E o que esse rei fez? Nada mais, nada menos. A história vai nos contar que quando Ciro toma Babilônia, a história diz que ele fica com poderio na mão. E junto deste poderio tinha este mesmo preso, essa mesma opressão que estava sobre o poder de Ciro. A história vai nos contar que uma manhã, não sabemos se foi por sonho, não sabemos se foi uma visão. A história diz que Ciro levanta e ele resolve assinar um decreto. E que decreto era esse? A partir de hoje, todo judeu estará em liberdade. Ouça e redobre bem a tua atenção. Parece que eu vejo aquele menino que era adolescente no Salmo 126. E 70 anos de cativeiro são 70 anos de cativeiro. Eu tive a oportunidade, ou melhor dizendo, o desprazer de durante 1 ano e 7 meses de visitar um dos maiores complexos de penitenciária do estado do Rio de Janeiro. E o maior sonho do prisioneiro, jovem, o maior sonho de um prisioneiro é receber o teu alvará de soltura. Agora redobre bem a tua atenção. Até que um dia este rei, ímpio ou não, mas direcionado e capacitado por Deus, a história vai nos contar que ele chega uma certa manhã e resolve dar a liberdade a este povo que estava sendo oprimido. Parece que eu vejo o Sebastião, este jovem, quem sabe, quando foi aprisionado com seus 20 ou seus 25 anos, e quando completa os seus 70 anos, quem sabe ele reúne a esposa e começa a conversar: meu amor, já vou mais uma vez para esta labuta. Quem sabe a tua harpa estava pendurada na tua casa de barro. A história diz que amanhã e no dia seguinte, o rei Dário tinha provocado, tinha dado uma ordem, um decreto para libertar toda a nação de Israel. Este mesmo trabalhador, quem sabe, que estava aprisionado sobre o Pedeu Medo Persa, agora ele pega, quem sabe, a tua enxada, coloca no seu ombro e pega agora a sua aljava também e vai sair para o trabalho. Quem sabe Alexander, ele dá um beijo nas crianças, na esposa, e diz: lá vou eu, mais um dia se passou, eu vou até o trabalho escravo, e pior, trabalhar de graça. Este homem estava sofrendo, e quando ele chega no teu trabalho aprisionado, lá está um homem na porta do trabalho, com as mãos cruzadas, os braços cruzados, dizendo assim: trabalhador judeu, para onde você irá? Ele olha: eu vim trabalhar, seu guarda. Por que não pode entrar? Eu tenho uma notícia para te dar. A partir de hoje, você não será mais preso. A partir de hoje, você está liberto. A partir de hoje, o teu alvará de soltura já está na minha mão e você vai receber a liberdade. Ele chega em casa. E quem sabe, alguns minutos antes de sair de casa, bate na tua porta, perplexo, com o olho arregalado, como se estivesse ganhado na loteria, Flávia. A mulher desesperada abre a porta e quem fala: quem será? Quando ela se depara com um homem, ela diz: o que tu está fazendo, homem? Você não vai trabalhar hoje, você não vai ser chicoteado hoje. Ele não tem voz para emitir som. Ele está tão impactado que ele
balança a cabeça. E a mulher diz: o que aconteceu, homem? Ele está perplexo, ele está sem voz. Quem sabe a voz sai e ele consegue emitir som. É falar para a mulher dizendo: me belisca, me dá um belisco. O que aconteceu, homem? Eu não acredito, mulher. Me fala o que está acontecendo. Aconteceu aquilo que nós esperávamos durante anos. Deus nos abençoou. Deus abriu as portas. Prepara a mala, mulher. Prepara tudo. Vamos voltar para nossa terra natal. Vamos voltar a plantar. Vamos voltar. Acorda as crianças. Acorda todo mundo. Tudo isso porque Deus resolveu a levantar um homem ímpio, incrédulo. E é isso que Deus vai fazer. Não tem aquela fofoqueira, não tem aquela macumbeira. É ela mesmo. É ela que Deus vai usar para abençoar a tua vida. Se você acredita nisso, joga a tua mão pro alto e adore a Ele. Ele chega e fica feliz. Prepara as crianças. Vamos embora. 70 anos se passaram. Pega a mala, pega as crianças e vai para casa. Retornar uma terra que durante 70 anos ficará assolada. O Salmo 126, ele também tem duas retóricas. Uma, eles estão alegres, eles estão felizes. Por quê? Porque recebeu o seu alvará. Vai voltar para casa. Vai voltar para Israel. Só que você observou que ele tem duas retóricas. O povo alegre, porque recebeu o seu alvará, recebeu a sua carta, está livre, estão retornando. Agora observa o versículo 4 do Salmo 126. Quando eles chegam na tua terra de 70 anos de cativeiro, eles vão voltar para a tua terra. O desejo e o sonho dessa nação era retornar à tua terra natal. Era voltar a plantar para si. É viver da colheita, trabalhar com os filhos. Só que quando eles chegam, a retória muda. Eles são surpreendidos. Por quê? Eu não entendi por que eles são surpreendidos. Porque quando eles saíram e vivem 70 anos, Babilônia, Medo Persa, e quando retornam para sua terra natal de origem, até porque a conversa era essa em Israel, eles falavam durante 70 anos da terra natal, da terra que manava leite e mel, da terra em que Deus deu como herança. A conversa de 70 anos, Jailson, era essa: que a terra era boa, Biel, que a terra era produtiva, que a terra era perfeita. Eles saíram com seu alvará de soltura, com isso em mente: eu vou voltar, eu vou plantar e vou ser bem sucedido. O provedor do lar trouxe a notícia para a família e diz: mulher, acabou a crise, porque a partir de hoje nós vamos voltar para ajudar. A partir de hoje nós vamos voltar e vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aonde está a esperança? Em Israel. Nós vamos plantar novamente. Nós vamos reiniciar um novo processo de vida. Só que chegando no local, eles são impactados. O texto vai falar: restaura a nossa sorte. Os sonhos, o alvará de soltura se tornou um pesadelo, porque o desejo deles era retornar para as garras de Ciro novamente.
Porque se o sonho deles, se os projetos estavam lá, porque a terra estava destruída, 70 anos assolada, abandonada. Se passaram 70 anos, se passaram longos anos sem ver a terra. Quando chegaram na terra, não era nada disso que os seus pais falaram. Alguém disse: eu vou voltar. Eu vou voltar porque a terra não produz mais. Está seca. Só que na verdade, quando houve o cativeiro, o povo já estava vivenciando essa terra seca. O povo já estava vivendo essa podridão. Só que a desobediência e o pecado não permitiam eles enxergar que a terra era improdutiva há muito tempo. Só que dentro do cativeiro babilônico, o povo é transformado por Deus. E quando nós somos transformados, nós enxergamos as coisas de maneira diferente, irmão. Quando nós somos deformados, nós enxergamos de maneira clara. Nós enxergamos de maneira diferente. Porque quando eles saíram, a terra já estava ruim. A terra já estava infrutífera. Só que Deus transformou o povo dentro do cativeiro. Porque Deus, Ele trata comigo e você. Às vezes na opressão, Sebastião. Às vezes no deserto. A história vai nos contar que quando Jacó chegou no deserto, ele viu anjos subindo e descendo. Escute isso: subindo e descendo. Não é descendo e subindo, estava subindo. Se estava subindo, é porque ele já estava no deserto. E se Deus está no deserto, se prepare, porque no deserto Ele vai te dar vitória. No deserto Ele vai moldar o nosso. Dentro da Babilônia Deus cuidou e tratou o povo. Quando eles chegam na terra, Ele fala: meu Deus, é aqui que eu vivia. É dessa forma que eu vivia. Era desse jeito que eu vivia aqui. Alguém falou: não, os meus pais falaram que a terra era frutífera. Quem sabe um ancião falou assim: não, nós já saímos daqui, ela já estava assim. O que está acontecendo é que o Senhor abriu a tua visão. Mas a terra não é improdutiva. O que Deus está te dando é uma visão diferente. Alguém diz: nós vamos cavar, porque por dentro dela está uma riqueza. Quando Salomão e Davi, o desejo de Davi era de construir o templo. Escuta que isso é forte. Deus brada do céu e diz: olha, o templo você não vai construir, porque você tem as mãos manchadas de sangue. Porém, eu vou te dar a oportunidade, o privilégio de fazer a planta do templo. Davi, ele constrói a planta. Davi percebe que na construção ia precisar de cobre. Davi vai até uma fazenda, vai até uma cidade, a cidade de Hadadezer, que quer dizer o diabo é o meu ajudador, e pega uma quantidade suficiente desta cidade para fazer o cobre, e leva para uma das tuas fazendas. Passado alguns anos, Salomão ele vai assumir o reinado. Assumindo o reinado, Davi passa a planta do templo para Salomão. Salomão percebe que na planta tem um mar de cobre. Só que Israel não tinha cobre. Ele pergunta então Davi: pai, eu estou vendo aqui que vamos usar um mar de cobre. Davi vira para Salomão e diz: eu já providenciei o cobre. Quanto tempo tem isso, pai? Tem para mais ou menos 25 anos. Quando ele retorna até a fazenda, Davi e Salomão percebe que o cobre escureceu. O cobre que saiu da cidade de Hadadezer, o cobre que veio de fora empreteceu. Não tinha mais jeito. Salomão fica apavorado e disse: pai,
Como vamos fazer com este cobre agora? Salomão vira, Davi vira, fica tranquilo, eu já conheço um especialista em cobre. Quando este homem, Tiro, chega até o local do cobre, e que ele percebe que este cobre, estou falando da terra, estou falando do Salmo 126, eu sei. Quando ele percebe que este cobre estava preto, o especialista em cobre olha, Salomão olha para o especialista e pergunta: e aí, Arão, tem jeito esse cobre? Ele vira: tem, claro que tem jeito. Cava uma vala e joga a quantidade de cobre que tem dentro desta vala. Então os soldados de Salomão cavam a valeta e joga o cobre. Salomão pergunta ao especialista: o que vamos fazer agora? Simples, nós vamos atear fogo no cobre. Salomão endoida: mas vai estragar toda a matéria, vai estragar. Faço o que eu estou mandando. Joga o cobre e em seguida vamos atear fogo. Quando eles jogam a primeira remessa de fogo, não faz efeito. Mas na segunda remessa de fogo, o cobre começa a pegar liga. O cobre começa a aparecer os primeiros brilhos. Ele disse: joga mais. Salomão fica empolgado. Aí, o negócio está funcionando. Ele está começando a aparecer. Arão começa a jogar fogo. Joga a primeira, joga a segunda, joga a terceira. Na quarta ele fala: para tudo. Por quê? Porque o cobre já começou a florescer. O cobre já começou a brilhar. Porque o fogo faz isso. O fogo, ele transmite isso. O fogo de Deus, ele transmite brilho. O fogo de Deus, ele transmite vida. Salmista chega na tua terra, tudo assolado, tudo acabado, não tem jeito. Algum ancião vira: não, nós vamos cavar. Nós vamos cavar. Eu conheço a terra. A terra é boa. Terra é boa, Vitor. Eu conheço essa terra. Eu não posso ter, jovem, o mesmo vigor que você. Porque quando eu sair dessas terras, vocês eram bebê ainda. Mas eu cavei nessa terra e não vou desistir dessa terra. Porque essa terra, ela é produtiva. O que aconteceu com ela foi o sol do deserto. O que aconteceu com ela foi as pisadas do Medo Persa. Foi o exército babilônico que pisou nessa terra. Nós vamos cavar nessa terra. Nós vamos viver nessa terra. Vocês podem não conhecer, mas eu conheço essa terra. Eu tenho história. Eu não caí de paraquedas. Eu não surgi do nada. Eu tenho a história. Eu conheço a terra. Nós vamos cavar até que haja esperança. É o que eu tenho para dizer nessa noite para você. Tá difícil, mas continue cavando. Tá complicado, mas não pare, não pare, não pare, não pare de cavar. Alguém disse: está certo. Vamos começar a cavar. Puf, puf, puf. Ai, que saudade da Babilônia. Lá pelo menos tinha água. Lá pelo menos tinha comida. Muita escutada, muita paulada, mas tinha remuneração, tinha comida. Vamos cavar, homem. Daqui a pouco nós vamos chegar no núcleo da terra. Eu vou parar por aqui. Alguém pega a enxada. Estou retornando. Estou voltando novamente para minha terra. Estou indo embora. Vocês vão ficar? Sim, vou ficar. Estou indo embora. Vamos continuar cavando.
Já vamos para 3 meses e nada aconteceu. Vai o segundo embora também. Não dá mais. Vou parar de cavar. As lágrimas começam a escorrer pelos olhos, porque era comum toda vez que saía, e todo agricultor ele colocava um turbante na sua cabeça. Só que a ausência de água em Israel era terrível. O suor fédido escorria pelo olho, batia na vista, e a tendência é as lágrimas cair. A minha vista está ardendo. Eu vou desistir. Alguém grita: continue cavando. Mas esse turbante não está segurando o suor, porque quanto mais o suor escorria, batia no olho e caía pela terra, o ancião está atrás cavando e diz: homem, eu já vejo esperança. Não pare de cavar. Mas meus olhos já estão lacrimejando. O que semeia com lágrimas, com júbilo voltará. Vai voltar. Cava, cava, cava. Xarabacandalana. Só você que vai cavar. Joga a mão comigo e vem comigo para adorar. Eu vou cavar. Eu vou voltar a cavar. Quem está vindo embora escutou o grito. Está sorrando água para tudo quanto é lado. Eu vou voltar a cavar. Eu vou voltar a cavar. Se coloque de pé se você vai voltar a cavar. Mas levanta adorando, adorando, adorando. Meu Deus. Eu conheço as terras. Foi daqui que eu saí. Eu conheço essas terras. Eu conheço das terras. Foi daqui que eu tirei o sustento da minha família. Foi daqui que eu construí o futuro dos meus filhos. Foi dessas terras. Foi dessas terras que eu tirei o meu sustento. Não vou desprezar ela, não. Eu não vou desprezar ela, não. Só que este estava incumbido por Deus. E querido, Deus não desistiu de você. Deus conhece essas terras. Deus conhece essas terras. Sabe que bem lá no teu íntimo, sabe que bem lá no fundo ainda tem água. Ele sabe que as dores, ele sabe que as aflições que estão escondidas e alojadas aí dentro não vai em momento algum desistir de cavar, porque Ele te conhece. Ele conhece essas terras. Ele te conhece, filha. Ele te conhece, filho. As lágrimas estão correndo, mas Ele vai cavar para te encontrar. Ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Estende a mão em forma de concha assim. Diga: Deus, diga: Deus, não desista de mim. Diga: não desista de mim. Diga: não desista de mim. Pega na mão do irmão que está do teu lado. Agora diga para ele: irmão, cava, 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 cava que vai sair água. Cava que vai sair. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus?
desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. Oh, Espírito Santo de Deus. A mistura de um desgaste. Eu já estou vendo gente cavando. Tem gente pegando a enxada de volta. Tem gente segurando no cabo da enxada e dizendo: eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar. Eu vou continuar cavando, eu vou continuar cavando. Cadê você que está cavando? Cadê você? Se alguém está Xarabacanda, rabachubicanda. Xarabanda, rabachubicanda, raia. Eita, Deus não desistiu de você. Não desistiu, não desistiu. Meu Deus. em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Eita, Jesus. Não pare de cavar, não pare de cavar. Não pare de cavar. Meu Deus. Nunca pare. Espírito Santo de Deus. Escute isso. Estou vendo a água. Meus olhos estão ardendo. Mas não pare de cavar. Eu já comecei a ver esperança. Alguém disse: restaura. A nossa força é como as correntes do Negueb. Corrente do Negueb é a geleira quando entra e degelo. Ela começa a derreter. Lá de cima sai um vapor quente. Lá embaixo está um calor terrível. Mas quando a geleira derrete, ela vai caindo em cima do povo e vai trazendo refrigério para o povo. Ei, você que está cavando, só você que está cavando, recebe aí agora o refrigério de Deus. O refrigério de Deus vai cair na tua casa, vai cair na tua família, vai cair no casamento. Agora, em nome de Jesus, só você que crê, traz a tua enxada, segura a enxada, bota a enxada nas costas assim, ó, mas segura o cabo da enxada.